Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 10 de agosto de 2025. Espero que vocês tenham passado um ótimo Dia dos Pais. Felicidades a todos os pais. Trump dá uma facada nas costas da Ucrânia. Isso acho que era esperado, não era uma coisa inesperada, né? Quem tem acompanhado a história, isso tem grande chance de acontecer. E as implicações disso são muito tristes, né? A verdade é essa. A traição é típico de Judas. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se. Aqui você verá a verdade. Muito obrigado. Vocês sabem que a proposta, que eu já até informei como é que são as propostas nos meus vídeos, nos últimos 3 vídeos pelo menos, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa e a Ucrânia juntos, né? Que são diferentes. Mas o que o Trump quer aprovar, na realidade, com o Putin, é a proposta original do Putin. Aquela que aquele assessor especial dele, Steve Witkoff, viajava para Moscou, o Putin dava para ele, ele chegava lá, só lia para o Trump pegava e lia, eu quero isso aqui, que é a do Putin, sem tirar nem pôr. E eles só que talvez mudaram o termo. Troca de territórios. Não existe troca de territórios, porque todos os territórios em questão são da Ucrânia e que a Rússia quer ficar. Então não existe troca, né? A Rússia não tem território para trocar. A Ucrânia ocupa uma faixa muito pequena em Kursk e em Belgorod. Então isso não existe, é fake, é mentira, né? A notícia sobre o local dessa cúpula Trump e Putin no Alasca é uma indicação mais clara até agora que os dois mandatários de cada um dos países, eles querem fazer de conta que estão fazendo uma cúpula de grandes potências, semelhantes a que fizeram em Yalta, depois da Segunda Guerra Mundial, onde esses dois líderes, que por enquanto está programado só para os dois se encontrarem, vão dividir o mundo entre eles. Vamos pegar o bolo, esse bolo aqui é o mundo, e vamos dividir entre nós. E qual será o cardápio? O cardápio é a Ucrânia. Vai ser no café da manhã, vai ser no almoço, vai ser na janta, né? Se precisar mais de um dia, vai ser a mesma coisa. Esse é o cardápio. Isso é uma coisa surpreendente. A Ucrânia é objeto da discussão, a guerra é na Ucrânia, uma guerra não provocada pela Ucrânia, invadida criminosamente pela Rússia, e a Ucrânia até agora ainda não foi convidada. Até a última notícia que apareceu que Trump está pensando em convidar Zelensky. Na realidade, ele está fazendo que ele não convidou, na realidade, o Zelensky, porque o Putin não quer. O Putin diz que só fala com o Trump, né? Que nem eu falava em meus vídeos anteriores, best friends forever. Quem não é best friend forever, best enemies forever, né? Melhores inimigos para sempre, não entram nessa reunião. Agora, por que essa mudança repentina de Donald Trump? Uma mudança de 180 graus. Antes ele apoiava o Trump, apoiava o Putin, o Trump apoiava Putin e criticava Zelensky. Depois o Putin fez uma série de coisas que ele não concordou, nunca seguiu o que foi proposto, ele aprovava na reunião, os representantes dele aprovavam e na hora o Putin fazia diferente. Eles nem chegavam em casa ainda, os russos, os representantes de Putin, e ele já começava a bombardear as áreas civis da Ucrânia. Típico de criminoso, né? Bom, aí o Putin veio para o lado da Ucrânia. Aí eu me pergunto, será que isso não é de combinado com eles? Pode ter sido até uma estratégia do Putin e do Trump para tentar fazer essa cúpula e fazer de conta que de fato houve, assim que e a Ucrânia aceitou. E o Trump já tem falado isso, assim como os seus principais ventrílocos estão dizendo, não, a Ucrânia tem que ceder territórios. Alguém tem que ceder alguma coisa, mas só a Ucrânia ceder não dá. E eu acredito que a Ucrânia agora não vai ceder. As respostas que eu inclusive mostrei em alguns vídeos aí, o Zelensky já foi muito claro. Primeiro, a Constituição não permite. E segundo, o povo ucraniano, em pesquisa recente, 76% não concordam.
Então, a guerra continuará. Acho que não vai haver, né? Mas o problema que eu acho mais deprimente é essa facada nas costas da Ucrânia, nas costas do Zelensky, nas costas dos aliados europeus, né? Eles estão, na realidade, tentando aprovar, acho que isso não vai ser aprovado, a Ucrânia não irá concordar. O que eles estão fazendo é o plano original, onde aquele que invadiu, que é o criminoso e que está perdendo a guerra, não está conseguindo fazer avanços significativos, estratégicos, né? Esse cara é o cara que vai levar tudo. E a Ucrânia terá que capitular. A Ucrânia não irá capitular, né? Pode ficar um mal-estar, mas a Ucrânia continuará lutando. O que fica claro aqui é que Trump cedeu às exigências maximalistas de Putin. Termos de paz vazados implicam que a Ucrânia terá que aceitar a perda do fato de seu território já ocupado pela Rússia, a perda total de Donbás e da Crimeia. E para garantir que Putin obtenha todo o Donbás, a Ucrânia terá que se retirar do território que lutou com unhas e dentes nos últimos 3 anos e meio. Ela está lutando ali nos últimos 11 anos. E derramou muito sangue e dinheiro para defender. E aquela região, toda a região de Donbás, é onde estão as fortificações mais bem elaboradas na Ucrânia. Aí a Ucrânia vai perder essa linha de defesa que não deixa os criminosos russos avançarem. Nesses 11 anos, tem segurado eles ali, com mais força que eles vieram em 2022. Mas o que significa essa linha de defesa? Ela foi construindo e foi aperfeiçoando durante esses 11 anos. Se ela se retirar para posições fora da fronteira administrativa de Donetsk, como quer o ditador da Rússia, ele imediatamente, pouco tempo depois, pode voltar à carga e as novas linhas de defesa da Ucrânia ainda não estarão prontas. E ele vai passar por cima daí. Então, é uma estratégia da Rússia clara de fazer de conta que agora o bonzinho virou o cordeiro, mas vai avançar depois. A guerra continuará. Então, é melhor não aceitar e que continue agora a guerra, que a Rússia terá muito mais dificuldades e a Rússia está com seu exército totalmente desgastado. A Rússia obtém o levantamento total das sanções, também é isso que elas querem, que o Trump está disposto a dar isso, estava previsto no plano original do Trump desde que assumiu o governo da América, o que vai permitir regenerar rapidamente o seu aparato militar para futuros ataques à Ucrânia e à Europa. A Europa também está em jogo nisso. Presumivelmente, o ditador da Rússia vai recuperar integralmente os 330 bilhões de reservas imobilizadas, que estão imobilizadas a maior parte na Europa, levantando a questão de quem pagará a conta de mais de 1 trilhão para a reconstrução da Ucrânia. A Europa presumivelmente ou ninguém. Portanto, a Ucrânia permanecerá fraca, subdesenvolvida e incapaz de se defender contra futuros ataques russos. É exatamente isso que Putin quer. E é exatamente essa configuração que Donald Trump e o ditador da Rússia estão dando a essa negociação de paz. Eles fazem de conta que não. Eles fazem de conta que é uma negociação, mas não é. É uma mentira. É um tratado de Judas, poderíamos até chamar. Tratado de Judas que irá acontecer no Alasca. Não haverá paz para a Ucrânia enquanto Putin permanecer no poder e tiver recursos e a oportunidade de atacar a Ucrânia. Ele deixou claro que quer controlar toda a Ucrânia. Ele desde o início falou isso. E ele não vai se contentar com menos, a menos que seja detido, e o momento é agora, porque depois ele vai avançar de novo na Ucrânia e vai avançar na Europa. O Donald Trump não tem noção de quem é Putin. E também não sabe nada da Ucrânia. Trump só quer um acordo rápido na Ucrânia, ele quer vender como vitória, se ele conseguiu essa vitória, um acordo tão rápido, mais mal pensado, que pode ter funcionado bem em Gaza. Não sei, acho que não funcionou, mas porque os combates lá continuam. Não houve cessar-fogo, não houve acordo de paz, mas ele acha que funcionou bem. E ele quer correr daí com esse acordo da Ucrânia, já que o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, indicou-o ao Prêmio Nobel da Paz, ele espera ganhar um título também pelo Prêmio da Ucrânia. Lê do engano, não vai acontecer.
Não vejo garantias de segurança que sejam boas para a Ucrânia, confiáveis para a Ucrânia, nos termos de paz até agora vazados do que a Rússia pretende junto com Donald Trump. Nenhuma garantia é confiável sobre a futura adesão à OTAN. Nenhuma garantia bilateral direta de segurança, embora haja uma vaga garantia dos Estados Unidos que fornecerão provavelmente por uma taxa, uma módica taxa, vão vender baratinho equipamento militar para a Ucrânia. Mas se esse acordo for assinado, acho que o Trump não vai vender equipamento para a Ucrânia, equipamento militar. A Europa poderá fazê-lo, acho que vai fazê-lo, e ela vai ter que desenvolver, como já começou, já tem um estado bem avançado, desenvolver o seu próprio equipamento militar. O importante é o seguinte: a Ucrânia tem boa memória, nós temos boa memória. Todo mundo sabe da traição que o Memorando de Budapeste sofreu. A Ucrânia entregou o seu enorme, era o terceiro país nuclear do mundo, enorme arsenal nuclear em troca de grandes garantias de segurança, né? E, na realidade, aquilo que eles assinaram ali não valia o papel que eles assinaram, porque foi violado pela Rússia. Mas como qualquer futuro governo na Ucrânia, como é que pode acreditar? Porque o Zelensky, ele pode ficar mais um mandato, depois não pode ficar mais, ou talvez nem queira ficar no próximo mandato. E como é que um outro futuro governo da Ucrânia iria acreditar em qualquer administração dos Estados Unidos da América que ela promete isso que ela pretende fazer com Putin? Ninguém. Nenhum líder ucraniano poderia concordar com qualquer cessão territorial, mesmo de fato sem garantias de segurança, inabaláveis para o território que permanecesse sob o controle de Kiev. A Constituição não permite que o território seja entregue. Acredito que se isso acontecer, o próprio Zelensky não vai querer disputar novas eleições. A segurança seria fundamental para o sucesso do desenvolvimento econômico e uma forte âncora para a adesão à União Europeia. Qualquer cessão desse tipo colocaria em risco uma revolução ou um golpe na própria casa, quem sabe na própria Ucrânia. Lembre-se que a Ucrânia tem um histórico de duas dessas revoluções. A Laranja, a Revolução Laranja, e depois a Euromaidan, né? E Zelensky sabe de tudo isso. O Trump não sabe, o Trump não conhece. O Trump acha que essas duas revoluções foram anti-Rússia. Não era pela sua independência. Mas a Rússia estava por trás, porque a Rússia já naquele tempo queria dominar. Tanto que na Revolução Laranja, o presidente eleito foi convidado para jantar na embaixada moscovita em Kiev, e os moscovitas, como bons moscovitas que são, com seu caráter criminoso, envenenaram ele com radiação, colocando na alimentação dele, e o homem quase morreu. Foi levado às pressas para a Alemanha, foi tratado na Alemanha e sobreviveu. E governou um mandato, pelo menos. E também, acho que os ucranianos também concluíram que a partir da emboscada que Zelensky sofreu no Salão Oval, lá naquela casa que é pintada de branco, né, todo mundo chama, a Casa Branca, né? Que essa mesma Casa Branca, sob o comando de Donald Trump, está tentando entregá-los a Putin. Então, eles vêm ganhando tempo, preparando-se para o momento em que terão que abandonar a negociação. É isso que a Ucrânia agora tem que fazer e está fazendo. Eu acho que essas negociações, se for assim, né, é até melhor nem ir, porque não deve aceitar. E se for assim, tem que desistir, abandonar as negociações, tem que continuar lutando nessa guerra sem o apoio da América. Construir o seu próprio, tem que continuar construindo o próprio complexo militar, industrial, trabalhando para aumentar o apoio da Europa e se preparando para o momento em que a América não vão apoiá-los nunca mais. Na verdade, foram apunhalados pelas costas, estão sendo apunhalados pelas costas. E o Alasca justamente vai simbolizar, em vez da divisão do bolo ucraniano entre os dois, Trump e Putin, vai representar a ruptura definitiva com a Ucrânia. Mas não só com a Ucrânia, eu acredito que com a Europa também, porque a Ucrânia, a consequência virá diretamente na Europa.
Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.